23 em diante. Primeira Coríntios 11, versículos 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei. Que o nosso Senhor, na noite que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo partido, deu graças e disse: tomai e comei, esse é o meu corpo que é dado por vós. De semelhante maneira, Ele tomou o cálice e, após ter ceado, Ele disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso em memória de mim toda vez que o beberdes. Pois toda vez que se comer do pão e se beber do cálice, se anuncia a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, todo aquele que come do pão e bebe do cálice do Senhor indignamente, torna-se réu do corpo e do sangue do Senhor. Então examine-se o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo se torna culpado, ou traz juízo, condenação para si. Aleluia, glória a Deus. Hoje é noite de ceia. E ao olhar para esse texto, ele me leva a alguns olhares. Isso mesmo. Ao olhar para o que Paulo escreveu, eu sou remetido também a olhar. E a olhar em tempos, e a olhar para situações, e olhar para perspectivas, e olhar para lugares, e olhar, e olhar, e olhar. O primeiro olhar é o olhar do ontem, o olhar do passado, o olhar do pretérito, o olhar do que já foi, o olhar do que já aconteceu. É o olhar do fazei em memória de mim. Fazei em recordação de mim. Fazei em lembrança de mim. Traga a sua memória. Olhe para trás. Olhe para o passado. Olhe para o pretérito. Olhe para o ontem. Olhe para 2000 anos atrás. E lembre, o primeiro olhar é o olhar do passado. É o olhar para o sacrifício, é o olhar para a entrega, é o olhar para a renúncia, é o olhar para a expiação, é o olhar para o holocausto, é o olhar para a cruz, é o olhar para o Cordeiro de Deus, é o olhar para o sepulcro, é o olhar para o flagelo, é o olhar para 2000 anos atrás. Façam isso em memória de mim. Tragam isso à sua recordação, tragam isso ao seu coração, tragam isso aos seus sentimentos, tragam isso aos seus pensamentos, tragam isso à tona, recordem isso, relembrem isso, porque se tem uma coisa que nós somos especialistas como seres humanos é esquecer durante o passar dos tempos. Imagine se passou 2000 anos aproximadamente. Muitas vezes a gente não lembra de coisas do mês passado, de meses atrás, de anos atrás. Imagine séculos atrás, imagine milênios atrás. É por isso que ele está dizendo: relembre, recorde, traga a sua memória. Quando você for fazer isso daqui a 2000 anos, traga a sua memória. Se ele não voltar, quando a gente for fazer isso daqui mais alguns anos, traga a sua memória
Que os nossos filhos, quando forem fazer isso, que a gente tenha o discernimento, a sabedoria, o conhecimento, a oração, a ousadia e a capacidade de transmitir isso para eles, para que eles também, quando forem fazer, tragam a memória dele, e assim, gerações por gerações, os filhos dos seus filhos, para que a gente lembre, toda vez que a gente participar de um momento como esse, a gente lembre, é em memória, é em lembrança. Recordação do quê, Anselmo? Recordação de alguém que sofreu um abalo físico, psicológico e emocional tremendo, que as veias do seu corpo se romperam, pelo menos as capilares, e ele derramou sangue, porque sobre ele estavam os pecados, as iniquidades e as transgressões de todos nós. Ele está dizendo, lembra disso. Teu pecado estava sobre mim, tua transgressão estava sobre mim, tua condenação estava sobre mim, tua sentença estava sobre mim, a tua morte estava sobre mim. Lembra, toda vez que você comer, lembra, toda vez que você beber, lembra, em memória do que, Senhor? Em memória de alguém que cravaram em sua cabeça uma coroa de espinhos, de uma planta chamada acácia, espinhos capazes de furar madeira e borracha, espinhos, segundo alguns especialistas, de 8 a 12 centímetros, que cravaram e bateram na cabeça dele com uma crama. É isso, é trazer recordação, é isso, o sofrimento dele, o flagelo dele, o que ele suportou, o que ele passou. Porque não foi você que sentiu, foi ele. E quando a dor não é em nós, a gente tem uma facilidade extrema de esquecer. Você já ouviu uma certa verdade em algum ditado popular que diz que quem bate esquece, mas quem apanha? Como não foi você nem eu, não foi na minha cabeça e nem na sua que esses espinhos foram cravados, a gente tem sim a facilidade de esquecer. É por isso que ele diz, quando você pegar aquele pão, quando você pegar aquele cálice, lembra, é em minha memória, lembra, recorda, traz ao teu entendimento novamente, vive isso de novo, traz essa imagem para você, isso que um dia te alcançou, o Evangelho, traz ele de novo ao teu entendimento, traz de novo ao teu coração, traz de novo aos teus sentimentos, lembra isso, antes de colocar na tua boca esse pão, lembra disso, antes de pegar esse cálice, lembra disso, é em memória dele. Em memória de quê, Anselmo? Em memória de alguém que colocaram em uma praça chamada de Fortaleza Antônia e açoitaram ele como instrumento de flagelo específico dos romanos, chamado azorrague, que tinha osso de carneiro, metal e chumbo, 12 tiras, e eles usavam aquilo para flagelar as pessoas, e ele foi flagelado como um daqueles. Cada vez que golpeavam ele, não saía só pele, não saía só o couro, saía pedaços de carne, a ponto do salmista no Salmo 22 dizer que podiam contar os ossos dele. É isso que ele está dizendo, lembra, não foi você que foi açoitado como um azorrague, mas foi por você e para você não ser. Lembra disso, lembra, não é só suco, não é só vinho, não é só bolacha, não é só pão, não é o corpo dele, é o sangue dele. Ele está dizendo, lembra, olha para lá, olha para a cruz, olha para trás, olha para o passado, não esquece isso, traz de volta o teu entendimento, a tua mente, traz de novo isso, porque senão isso vai virar apenas um ritual para você e para mim. Isso vai virar apenas um cerimonial para você e para mim, apenas mais um ato religioso, como para tantos já se tornou. Ele está dizendo, não é, vivifica isso de novo, faz isso real toda vez que você for comer e beber. Ele está dizendo, lembra de mim, faz isso real novamente. Não come por comer, não bebe por beber, não faz isso simplesmente por uma prática cristã.
e sem sentido e vazia em si mesmo, não. Traz ao teu entendimento. Recorda, relembra. Relembrar o que, Anselmo? Relembrar que colocaram sobre as costas dele, já flagelada, cortada, esfolada, escalpelada, já colocaram na costa deles um patíbulo de cruz de aproximadamente 70 quilos e fizeram ele andar aproximadamente 1 quilômetro do calabouço na Fortaleza Antônia até o Gólgota. Para alguém que já estava sangrando desde o dia anterior, para alguém que já havia sido flagelado e deixou quase todo o seu sangue naquele pátio, para alguém que havia sido surrado, esmurrado naquele calabouço, colocaram esse patíbulo de cruz sobre ele e fizeram ele carregar até o Gólgota. É disso que ele está dizendo. Traz ao teu entendimento, recorda isso, relembra isso. Toda vez que você vier comer do pão e beber do vinho, relembra isso. Não relembra isso só na Páscoa, quando as emissoras passam as programações, Paixão de Cristo. Não relembra isso só na Páscoa, quando a gente apresenta encenações e teatros. Não faz isso, na realidade, esse não é nem o momento certo para você fazer. Ele está dizendo, traz isso ao teu entendimento quando você for comer do pão e beber do vinho. Lembra, traz a tua memória, lembra disso, lembra. Durante muito tempo, eu sou católico de berço, eu colocava aquela hóstia na minha boca e ficava. Não tinha compreensão, entendimento nenhum do que era aquilo. E quantos hoje no meio protestante faz a mesma coisa, só mudaram de denominação, mas não tem um entendimento do que estão fazendo. Eles estão com o pão na boca e o vinho na boca, mas o pensamento não está em Jesus e nem em seu sacrifício. Talvez esteja na programação que ele tem depois do culto, porque ele só veio para o culto porque depois tem uma programação para ele ir, e já virou praxe, rotina comum. Ele tem que vir para um culto, tem que ir no templo, tem que ir numa igreja, porque depois já tem outra programação, entende? E vem numa noite de ceia, mas não lembra, não recorda, não traz o entendimento, traz à tona isso de novo, não traz a memória. Ele está dizendo, traz a memória, faz isso em memória de mim. Lembra. Não dá para lembrar do futuro, dá? Dá para lembrar do presente? Você está vivendo ele, vai lembrar o quê? Só dá para lembrar do... Então ele disse, em memória de mim, em lembrança de mim, em recordação de mim. Então quando eu olho para esse texto, eu vejo esse olhar, o olhar do ontem, o olhar de muitos dias atrás, o olhar de muitos anos atrás, aproximadamente 2000 anos. É para lá que eu devo olhar a primeira vez. O primeiro olhar é esse. O outro olhar é para o hoje. Se o primeiro olhar me remete a um passado distante, mas tem que ser vivificado para se tornar presente diariamente em minha vida, o outro olhar é presente. Ele diz assim, toda vez que se come do pão, toda vez que se bebe do sangue, ou do vinho, ou do cálice, anuncia-se a morte. Está tudo no presente. Toda vez que come, bebe, anuncia a morte. O outro olhar é o olhar para o hoje, é o olhar para o agora, é o olhar que quando eu olho para o passado e revivo isso no presente, agora isso aqui tem significado para mim. Isso aqui se torna real para mim, verdadeiro. Porque a minha mente trouxe ao entendimento a recordação do sacrifício expiatório de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E agora eu faço tendo a plena compreensão do que é isso. Então quando eu como e quando eu bebo, eu anuncio o sacrifício salvífico dele. É o olhar do hoje, é o olhar do agora, é o olhar do momento, é o olhar do presente.
Se no olhar do passado eu lembro, no olhar do presente eu anuncio. Vê se você está entendendo. O olhar do passado o olhar do presente eu. Quando você faz isso, você não tem noção que você está anunciando Ele, anunciando a obra dEle, anunciando o evangelho dEle, anunciando a pessoa dEle. Que quando você faz isso aqui, você está deixando claro que você ainda é fiel, leal e tem fé e crer na pessoa de Jesus Cristo, meu e o seu Salvador. O hoje é o anúncio. Quando eu como isso aqui, as pessoas que estão vendo, as pessoas que estão assistindo, as pessoas que estão aqui, elas estão vendo um anúncio. Um anúncio que Ele de fato cumpriu com aquilo que Ele havia prometido antes da fundação do mundo. Ele consumou a sua obra salvífica e através dela a salvação passou a ser possível, real, tangível para mim, para você e para tantos quanto ainda vão se render e se entregar a Ele nos dias vindouros. Eu anuncio isso com esse ato. Não é só comer um pão, não é só mastigar isso, não é só beber um suco de uva e muitas vezes ficar com gosto azedo ainda na boca. Não é isso. É anúncio, evangelho, pregação. Quando você come isso e bebe isso com o entendimento certo, recordando, você prega, você anuncia, você proclama, você continua transmitindo a mesma mensagem de 2000 anos atrás. Tudo isso você faz em um ambiente de ceia do Senhor. O primeiro olhar é para o segundo olhar é para e o terceiro olhar? Para onde é Ele? Para onde é Chiquinho? Ele não cumpriu a promessa dele de que ele viria e consumaria o seu plano redentor. Mas quando ele foi, ele não deixou outra promessa? Deixou ou não deixou? Então o meu próximo olhar é o olhar para porque toda vez que se come do pão, se bebe do cálice, anuncia-se a morte do Senhor até que Ele já veio? Ele já veio? Se veio, já, né, Chiquinho? A primeira, né? Mas o retorno ainda não, né? É por isso que a gente ainda está tomando ceia, não é? É ou não é? O outro olhar é para é o olhar da esperança, é o olhar da fé, é o olhar da expectativa. Quando você vem aqui, come desse pão e bebe desse cálice, você está dizendo para os céus e também para o inferno: eu ainda estou esperando Ele voltar. Eu ainda não desisti, eu ainda não desanimei, eu ainda não me entreguei, eu ainda não me dei por vencido, eu ainda não neguei a minha fé, eu ainda não rasguei a minha Bíblia, eu ainda estou aguardando aquele que me salvou. E tudo isso acontece em um ambiente de ceia. Você tem noção do quanto isso aqui é importante? Tem. Agora tem, né? E se já tinha, agora vai ter mais ainda.
Porque tudo isso acontece, é o que Paulo escreveu. Não foi eu, foi Paulo que escreveu. Você abriu em 1 Coríntios 11 e você saiu lendo do 23 em diante. Está tudo aí. O que eu falei aqui, tem alguma coisa que eu falei que não está escrito aí? Está ou não está escrito aí? Ele mandou você fazer em memória, anunciar a morte, até que ele, passado, presente, ontem, hoje, amanhã, um olhar para trás, um olhar para agora, um olhar para lá. São os olhares, e Paulo entendeu isso. E a gente precisa olhar para esse texto e olhar para o ambiente de ceia dessa forma. Porque se a gente falhar nesses olhares, ou a gente não olhar da forma que deveria olhar, a gente não vai conseguir comer de forma digna e nem discernir o corpo. Ai, Anselmo, eu pensei que era outra coisa que ele falava. Também. Tem mais um olhar e você vai entender agora. Só para você gravar e para ver se você está me acompanhando. O primeiro olhar é para o... É o olhar da O segundo olhar é o olhar para o... É o olhar do A. O terceiro olhar é o olhar para o... É o olhar do até que ele... Glória a Deus. Só para você refletir. Quando você não ceia, porque você acha que tem motivo suficiente para não cear, eu não sei se você tem a compreensão de que você está dizendo para ele: eu não quero mais te anunciar. Eu não quero mais falar de ti. Está escrito aqui, tá. Eu não quero mais pregar você. Eu não quero que a minha boca, nem os meus atos, eles proclamem mais a ti. Porque está dizendo que toda vez que eu como e bebo, eu anuncio. Quando eu deixo de comer e deixo de beber, eu deixo de anunciar. Não, mas o teu pecado é maior, não é? Não vou, briguei, não me desentendi. O teu pecado é maior do que anunciar ele, não é? Se você não vem, deve ser. Meu Deus, pecado maior é ter ficado sentado. Era. Mas estava aí, não estava não, está aqui. Você só precisava entender que sempre teve aí. Pecado maior é deixar de ceiar. E muitas vezes a gente acha que o pecado é ceiar porque eu me desentendi. Não estou bem, estou em crise, estou mal. Parabéns para vocês, teu pecado é maior do que o anúncio do Evangelho da pessoa de Jesus Cristo e do sacrifício dele. Você está indo no caminho certo, continue assim. Vai continuar assim sem ceiar? Teu pecado é maior. Teu pecado é maior do que o sacrifício dele. Teu pecado é maior do que o anúncio dele, Teu pecado é maior do que o anúncio do Evangelho dele, Teu pecado é maior do que a pregação, porque está tudo aí. Quando você faz isso, você está anunciando, proclamando. Ele é a obra dele. Quando você deixa de ceiar, você automaticamente não está anunciando, nem proclamando, nem ele, nem a obra dele. Pensa nisso. Lógica. Se eu confessar os meus pecados, ele é justo e fiel para mim, e o sangue de Jesus me purifica de... Isso aqui é o sangue de Jesus ou não é? Quando você não toma, você está dizendo assim: eu não preciso de purificação. Meu Deus. Foi você que falou, foi eu não. Eu nem completei. Eu só falei para você, iniciei e você terminou. Responsabilidade sua. Você que disse que o sangue de Jesus purifica de... Então se você não vem ceiar, você está dizendo: eu não preciso de purificação. Eu sou santo o suficiente, eu não preciso do teu sangue. Meu Deus, eu entendi tudo errado. Você entendeu tudo errado. Mas você veio para cá e agora está entendendo tudo certo. Não foi para você deixar de ceiar que ele escreveu isso. Foi para te fazer ceiar. Ele está dizendo para você que não há motivos maiores para você deixar de ceiar. Não há pecado maior.
do que o anúncio dele, da obra dele, da mensagem dele. Entenda, o sangue dele purifica de todo o pecado. Quando você vem tomar, você está sendo purificado de todo o pecado. Quando você não toma, você continua com todos os seus pecados aí. É ele que está dizendo. Ou o sangue dele não purifica mais? Porque se não purificar mais, você pode ficar sentado aí. Venha não. Para você não vai fazer diferença nenhuma. Você já está santo o suficiente, consagrado o suficiente, dedicado o suficiente, religioso o suficiente, espiritual o suficiente. O sangue dele não consegue mais te purificar, não. Porque o sangue dele só purifica pecador. Opa! O sangue dele não purifica santo. O sangue dele purifica. É ou não é? Ou o texto é: se vocês que são santos não confessarem os pecados de vocês, porque vocês são santos, ele perdoa vocês, mesmo vocês sendo santos, sem ter pecado, e o sangue dele purifica vocês, porque vocês são santos e não pecaram. É assim que está escrito? Então o sangue dele é para purificar quem ia pecar? E se isso aqui for o sangue dele, isso aqui ainda continua purificando ou não? Purifica ou não purifica? Então, pelo amor dele, não deixa de ceiar não. Pede perdão, se arrepende, confessa, abandona isso aí e vem tomar a ceia do Senhor Jesus Cristo e vem ser purificado. Vem ser purificado. Só mais um olhar, só mais um. E eu queria que você prestasse muita atenção nesse olhar. Esses três são importantíssimos, mas esse aqui, vamos lá, só recapitular para você não esquecer isso aqui. Anselmo é didático? É didático. Vai lá. Primeiro olhar é para o olhar da mente. Segundo olhar para o olhar do A. Terceiro olhar para o olhar da espera, com fé e confiança até que ele venha. E o outro olhar é o olhar para dentro. Se a todo custo quer olhar para os lados e olhar para o outro, mas nesse ambiente de ceia, Deus está dizendo: para de olhar para o outro, olha para você. Anselmo, onde é que está isso? Examine-se o homem a si mesmo. Espera aí, eu acho que eu errei. Deixa eu abrir aqui, espera aí, está errado, tá errado. Tenho certeza que está errado. Não deve estar assim mesmo não. Deve estar, examine-se, é o 28, deve estar assim, ó. Examine-se, pois, o homem ao outro. Está assim na tua Bíblia? Fala, amor, eu li tua Bíblia todinha. Só vai tirar aqui. Até tirar daqui. Não está não? Examine o outro. Então por que a vida do outro ela é mais atraente, mais importante, chama mais a nossa atenção? Nossos olhos estão sempre lá. Então nesse ambiente de ceia ele está dizendo: para de olhar para o outro. Eu sei que tu tem um olhar muito clínico, muito crítico, muito julgador, muito apontador. Agora tu pega esse mesmo olhar que enxerga o cisco no olho do outro e olha para a trave no teu no momento da ceia. Tira o olhar do outro. Tira. Nesse momento, olhar para você. Examine-se. Porque no dia a dia, nossa tendência é examinar a vida alheia. Examinar a vida do outro. Do meu irmão da igreja, do meu irmão de ministério, enfim. Só que nesse momento ele diz: olha para ti. Com esse mesmo olhar clínico, olhar cirúrgico que você tem para encontrar defeito e pecado nos outros, agora você olha para você. Com esse mesmo, que você enxerga a distância como visão de águia, os pecados do teu irmão. Você pega esse mesmo olhar de águia aí e olha para dentro de ti.
e te examina. Sabe o que eu acho interessante? É que não está escrito assim: examine-se o homem a si mesmo, depois do autoexame. Se o autoexame for positivo, aí você come e... Está escrito isso? Não está, né? Não está nem entre parênteses, né? Não está. Que às vezes diz que tem umas expressões entre parênteses nas escrituras que possivelmente foram acrescidas. Não estava no texto original. Mas nem entre parênteses tem aí. Não tem que o resultado do autoexame deve me impedir de ceiar. Está aí? Examine-se. Eu fiz o autoexame, deu negativo, reprovado para a ceia. É isso que está escrito aí. Na autoescola você seria reprovado, mas aqui não. Deu negativo, ele está dizendo agora, você vai lá, come e bebe. Espera aí, eu vou abrir de novo, ver se está escrito. Eu vou ver se está escrito, que eu acho que pode ser que eu tenha. 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba. Não está dizendo que o resultado da minha autoanálise, o autoexame me impede de ceiar. Está dizendo para mim fazer. E depois que eu fizer, eu tenho que comer e beber. Porque eu estou precisando de purificação. Pode ter certeza. Ou o teu autoexame você saiu 100%. Faz aí agora. Aplica o versículo 28 agora. Aplica ele agora na tua vida. Faz o autoexame aí. Vê se vai dar positivo. Deu 100%? Supra, mega, hiper, máximo, santíssimo ao quadrado. Deu? Deu isso aí no teu autoexame? Deu não, né? Eu vou te dizer o que é que deu no teu autoexame. Porém, aquele publicano nem conseguia olhar para o céu e batia no peito: Senhor, eu sou pecador. Jesus disse: quem vocês acham que saíram justificados? O fariseu ou o publicano? Tudo isso que eu falei para você, se você quiser, está sendo gravado mesmo, né? Se você quiser depois lá colocar heresia, você coloca. Tudo isso que eu falei para você, para te dizer que a ceia sempre foi e é para pecador. Nunca foi para santo. A ceia do Senhor, com exceção de Jesus Cristo, que nunca se achou um engano em sua boca e nunca pecou, tem quantos na mesa com ele? Quantos? 12. É ou não é? Um é falso, disse para ele: eu vou contigo até a... Daqui a poucas horas vai dizer: eu não conheço ele. O outro já negociou o valor por sua cabeça e vai sair dali e pregar o dinheiro junto com os sacerdotes. Depois vai voltar para o jardim do Getsemane, vai beijar Jesus e vai entregar ele. Os outros, certa ocasião, disseram: Senhor, o Senhor quer que a gente ore para que caia fogo e mate os samaritanos? Jesus chamou ele de filho do trovão. Era gente assim que estava sentada na ceia com ele. Esse povo é santo, é? Perfeito, é? Se for santo no sentido de separado, eles são. Agora, se for santo no sentido de perfeito, está muito longe de ser. Mas estão lá, e ele partiu do pão e disse: come, come, come é meu corpo, come é meu corpo, come é meu corpo, come é meu corpo, come é meu corpo. Tu vai me negar 3 vezes: come é meu corpo. 30 moedas, né? Come é meu corpo. Tu vai me beijar ainda: come é meu corpo. A ceia é para gente perfeita, é? A ceia é para pecador que reconhece que é pecador e reconhece que não existe outro caminho e reconhece que só o sangue de Jesus purifica de todo o pecado.
Agora vai fazer sentido o que ele escreve. Pois todo aquele que come indignamente o corpo e o sangue, o pão e o cálice do Senhor, torna-se réu do corpo de Cristo. Pois aquele que come sem discernimento do corpo, come e bebe condenação para si. O que ele está falando aí? Que eu preciso ter discernir. Se eu tiver discernimento do que eu estou fazendo, não tem condenação para mim. Se eu tiver discernimento do que eu estou fazendo, eu não estou tomando de forma indigna, mesmo sendo pecador. Ser indigno não significa que eu não seja pecador. Espera aí. Se eu passar nós estamos 21, tá bom. Vou passar esses 21 dias de jejum, exemplo. Me consagrando, não vou sair nem de casa, vou ficar trancado. Ficar só na água e no pão. É só um exemplo, tá? Só na água e no pão, esses 21 dias. Aí depois de 21 dias, eu sou digno de tomar a ceia do Senhor? Porque eu jejuei, me consagrei, passei esses dias em reclusão total. Aí eu me tornei digno por causa disso? Seja sincero comigo. Só porque eu fiz jejum, orei, paguei um preço, meditei na palavra do Senhor, eu até fiquei recluso para não ter perigo de pecar, não falar com ninguém. Isso me tornou digno? Me tornou digno? Porque se você me disser que isso te tornou digno, eu vou dizer para você que você não precisa da graça dele, nem da misericórdia dele. Você precisa dos teus méritos só. Eles são suficientes para você. Aquele que está com o melhor relacionamento com Deus, hoje, aqui, agora, não é digno de tomar isso aqui, tanto quanto aquele que tem pecado. Quando ele fala indignamente, não está relacionado com que essa pessoa agora, ela continua sendo pecadora ou deixou de ser pecadora e agora é digna, não. É a pessoa que toma sem discernimento. É o discernimento do olhar para e olhar para dentro. Quando eu faço isso, mesmo pecador, eu não tomo a ceia dele indignamente, porque eu tenho um discernimento do que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo e por quem eu estou fazendo e para que eu estou fazendo. Você vai sair daqui, depois que você tomar isso aqui, você vai sair daqui sem pecado nenhum? Você acha que vai? Você acha que vai? Você acabou de dizer que o sangue de Jesus purifica, e purifica mesmo. Mas tantas e quantas coisas que você nem sabe que é pecado, que você pratica todos os dias. Você já teve experiência de começar a ler isso aqui e descobrir: eu não sabia que aquilo era pecado. Eu não sabia que isso era pecado. Eu não sabia que isso era pecado. Há quanto tempo você estava tomando ceia assim? E você acha que agora você vai, depois de tomar ceia, você não vai pecar mais? Acha? Aquele que diz que não tem pecado faz Deus mentiroso e a palavra de Deus não está. Nós somos pecadores e a ceia é para a gente mesmo, pecador. Para mim, para você. Falhos do jeito que a gente é, errôneos do jeito que a gente é, vacilões do jeito que a gente é para a gente. É para pecadores, com exceção dele naquela mesa, só tinha pecador e não era pouco não. Tinha um que nem depois de ressuscitado ia acreditar nele. Tinha ou não tinha? Tomou pão? Tomou. Comeu? Comeu. Bebeu? Bebeu. Estava lá. Incrédulo,
E não era só ele não, porque a Bíblia diz que depois que Jesus Cristo, já ressuscitado, está dando as últimas palavras e vai ascender os céus, está dizendo que muitos não creram. A ceia para mim e para você, com a pouca fé que você tem, com a quantidade de pecados que você tem, com a pouca fé que eu tenho, com a quantidade de pecados que eu tenho. A ceia é ordenança. Faz porque a gente foi ordenado a fazer. Quando eu deixo de fazer, eu já estou em desobediência. Tem a Érica que é professora aqui. Tomai é o que? Imperativo. Comei é o que? Imperativo. Imperativo é o que? Ordem. Ou é um pedido? Está tudo no imperativo. Tomai, comei. Se você for lá na gramática, vai dizer que o imperativo, ele, quando é usado, ele indica ordem. Ordenança. Então a gente toma porque a gente foi ordenado. Só que a gente precisa tomar com a consciência e o discernimento correto disso. Então eu vou dar o tempo para você fazer o teu autoexame. Eu vou dar um tempo, fecha os teus olhos. Feche os teus olhos e eu quero que você agora faça justamente tudo que foi falado aqui. Que você traga a memória. Fazei em memória dele. Foi ele que disse, então traga a memória. Faça o primeiro olhar. Lembre as imagens que você vê em séries, em novelas, em filmes, em documentários, em seriados acerca de Jesus. Nós não sabemos de fato, de verdade, como foi, mas tudo que até agora conseguiram transmitir para a gente de imagem, talvez só se aproxime do que de fato aconteceu com ele. Mas traga essas imagens então agora, traga essa recordação, traga os textos bíblicos que você conhece acerca do sacrifício de Jesus. Lembra aí, que ele não tinha beleza e nem formosura, que era como raiz de uma terra seca, que como um de quem os homens viravam o rosto, não fizemos dele caso algum. Lembra aí que mesmo assim ele levou sobre si nossas dores e enfermidades. Lembra que ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Lembra que ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Lembra que agradou a Deus moer ele em nosso lugar e colocar sobre ele os pecados de todos nós. Traz isso ao teu entendimento agora. Lembra disso, lembra disso. Lembra que o castigo que nos traz paz hoje estava sobre ele. Lembra que foram as feridas dele, as pisaduras dele que nos sararão. Lembra disso. Traz isso ao teu entendimento, traz. Recorda isso. E agora, olha para o hoje. Olha para o agora. Que daqui a pouco, quando você vier pegar esse pão e pegar esse vinho, você vai estar anunciando Jesus Cristo mais uma vez. Anunciando Ele para tudo que tem tirado a tua paz. Anunciando Ele para tudo que tem te inconformado, inquietado, perturbado, traumatizado e amedrontado você. Anuncia Jesus Cristo para isso. Anuncia Jesus Cristo para essa situação que você está vivendo. Anuncia Jesus Cristo para esse tempo que você está vivendo. Anuncia Jesus Cristo para essa aflição que você vai estar vivendo. Anuncia Jesus Cristo. Fala para esse problema. Fala para essa dificuldade. Anuncia Jesus. Mostra Jesus. Revela Jesus. Eu sei que você ouve as vozes do teu problema. Eu sei que você ouve as vozes da tua aflição. Eu sei que você ouve as vozes do teu padecer. Agora está na hora da tua aflição, o teu problema, a tua dificuldade e o teu padecer. Ouvir a voz que sai de você anunciando a Ele. Anuncia Jesus.
Anuncia Jesus. Olha para o futuro. Olha para o futuro e lembra que aquele que prometeu, não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir, ele vela por cada palavra dele lançada, ainda que há 2, 3, 4, 5 mil anos atrás, ele fica velando pela sua palavra até o tempo do seu cumprimento. E ele prometeu: não vos deixarei órfãos. Eu vou, mas eu volto. Eu vou preparar lugar para vocês. E depois que tiver preparado o lugar, eu voltarei e vos levarei, para que aonde eu esteja, vocês estejam também. Ele prometeu, e a nossa esperança, expectativa está na promessa dele. Então quando você vem aqui, come do pão, bebe do cálice, você está dizendo: eu anuncio a tua morte até que tu venhas, até que tu venhas, até que tu venhas, até que tu venhas, até... Agora olha para dentro de você. Enquanto o ministério de louvor canta, olha para dentro de você e começa a fazer o que está no versículo 28. Começa a se examinar. Tira os olhos de fora, tira os olhos do externo, tira os olhos do outro, tira os olhos do alheio. Volta para dentro. Olhar para o intro. Nesse momento é introspectivo. Você e o seu eu, você, sua alma, você, os teus pensamentos, você e os teus sentimentos. Olha para aí, se examina. Se examina. Se examina. Se examina. Eu sei que você vai encontrar muitas faltas em você. Reconheça elas, confesse elas, peça perdão delas e ore assim: Senhor, tua palavra diz que se eu confessar os meus pecados, transgressões e iniquidades, o Senhor é justo e fiel para me perdoar, e o sangue do teu Filho amado Jesus Cristo